Irmãos, hoje é o último domingo do mês, nós exporemos a Epístola aos Hebreus pela manhã e pela noite, por isso abramos a Epístola onde nós paramos a última vez. Nós paramos em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hoje pela manhã nós exporemos o versículo 2 e à noite nós exporemos o versículo 3 desse capítulo. Hebreus capítulo 11, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2, mas a exposição será só no 2. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amém. Oremos, queridos, pedindo a bênção do Senhor. Deus Altíssimo, Senhor Criador do Universo, que pela palavra o criou e pela palavra encarnada, Cristo Jesus, o redimiu. Agora, Senhor, por essa mesma palavra que o apóstolo Pedro disse ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho encarnado, para onde iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Por causa dessas palavras, Senhor, nós estamos reunidos e agora rogamos que essa palavra, que é viva e eficaz, nas mãos, na operação e na obra do Espírito Santo, toque-nos, Senhor, transforme-nos, fortaleça a nossa fé, nos dá, Senhor, a graça de vivermos com a convicção do que o nosso Senhor Jesus Cristo respondeu a Satanás no momento da tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. É por isso, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, que nós cessamos os nossos trabalhos ordinários por meio dos quais nós temos o nosso pão e agora nos assentamos aos Teus pés para então recebermos as palavras de vida eterna pela qual nós viveremos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas mais proveitosas, me parece, de serem lidas, né? Um tipo de literatura mais proveitosa que é para a nossa leitura são as biografias. E para mim ficou claro isso, especialmente depois da recomendação de um dos maiores pastores, ou melhor, um dos maiores pregadores do século passado, do século XX, Martyn Lloyd-Jones. Ele dizendo, em uma de suas obras escrita para pastores, ele faz a seguinte recomendação: deveria o pastor continuar a ler biografias e crônicas dos homens de Deus, sobretudo aqueles que foram grandemente usados como pregadores. E por que há esse encorajamento, não apenas Martyn Lloyd-Jones, mas outros, encoraja a leitura de biografias, não apenas para os pastores, mas para a igreja ler também biografias? Porque, irmãos, por meio das biografias desses homens do passado, nós vamos ver nele as suas fraquezas e como o Senhor lhes produziu virtudes. Nós vamos ver neles o poder de Deus operando, transformando-lhes e usando-lhes no contexto em que eles estão. Nós vamos ver o resultado da fé que Deus deu a esses homens naquilo que eles foram chamados a fazer. Esse é um dos proveitos da leitura da biografia, irmãos. É nós sermos encorajados pela vida desses homens, ou de maneira mais específica e precisa, é nós sermos encorajados por testemunharmos o que Deus fez e por meio da vida desses homens. Como não ser encorajado, por exemplo, irmãos? Como não ser encorajados a perseverarmos firmes com o testemunho da devoção de Agostinho? 40 anos de profunda promiscuidade e uma profunda transformação e conversão, resultante em um dos homens mais devotos que nos legou uma literatura de profunda devoção ao Senhor. Como não ser encorajado pelo testemunho e pela vida do Atanásio, um homem que sozinho, quando quase todo o Ocidente estava apostatando da fé e dizendo que Jesus não era Deus, depois de ser exilado quase 15 vezes porque ele bateu o pé e disse: Jesus Cristo é totalmente homem, totalmente Deus. Como não ser encorajado com a firmeza desse homem? Como não ser encorajado com a coragem de Lutero? Que quando todo o Ocidente, por mais que um ponto ali e um ponto acolá, houvesse tentativas de reforma, quando toda a igreja ocidental estava mergulhado sob o domínio da igreja babilônica, da igreja romana. Como não ser encorajado pela fidelidade, constância e estudo de João Calvino? Irmãos, nós olharmos para a história desses homens nos traz encorajamento para perseverarmos até o fim.
E é exatamente sobre isso que o autor aos Hebreus vai fazer conosco agora no capítulo 11. Ele vai nos chamar, e especificamente os seus leitores originais, a olharmos para a igreja no passado. E especificamente, irmãos, não apenas a igreja, mas algo maior que a igreja. É isso que o autor vai fazer não apenas nesse versículo, mas até o final do livro, a partir do versículo 11, chamando-nos a considerar os exemplos daquilo que Deus tem feito ao nosso redor. Lembremos, irmãos, o autor aos Hebreus está escrevendo para um grupo de judeus cristãos, judeus que haviam se convertido para o cristianismo, mas que estavam sendo tentados a abandonar a fé por causa das perseguições que eles estavam sofrendo. Então ele escreve desde o princípio da sua epístola para mostrar a superioridade de Cristo em relação a tudo na antiga aliança. Da onde vem o judaísmo? Cristo é superior aos profetas porque ele é a própria revelação máxima de Deus, porque ele é o próprio Deus. Cristo é superior aos anjos porque ele é o Deus que criou os anjos. Cristo é superior a Moisés porque Cristo é o dono da casa e Moisés foi um servo na casa, que é a igreja de Deus. Cristo é superior, então o autor exalta Cristo para mostrar para esses cristãos, se vocês voltarem para o judaísmo, vocês não estão voltando para o melhor, vocês estão voltando para o que é inferior, porque em Cristo nós temos o melhor, nós temos o máximo. E então, irmãos, ele termina o capítulo 10 nos falando uma coisa. Ele tem falado da perseverança, nos alertado sobre os obstáculos à perseverança, colocado motivos para nós perseverarmos, só que aí faltou uma coisa que ele fala agora no final do capítulo 10 e a todo o capítulo 11 ele vai argumentar. Como é que nós perseveramos? Nós temos que perseverar, mas como é que nós perseveramos? E então o autor termina o capítulo 10 dizendo, nós só podemos perseverar se nós fizermos isso pela fé. Porque os que são da fé não retrocedem, mas seguem sempre para frente. E então ele começa o capítulo 11, no versículo 1, trazendo o conceito do que é fé, que nós lemos. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E nós expusemos esse texto em novembro do ano passado. E a partir de agora, então, irmãos, o autor aos Hebreus, ele vai nos mostrar exemplos dos crentes do passado que caminharam e perseveraram pela fé. Pela fé. Só, irmãos, para nos lembrarmos da definição que foi estabelecida no sermão passado de Hebreus, a fé cristã é conhecer, concordar e confiar em fatos e na interpretação desses fatos feitas pelo próprio Deus, das quais se há certeza de que ocorreram, porque Deus é que testemunha acerca desses fatos. Isso é que é a fé cristã. Isso é que é a verdadeira fé revelada na Escritura Sagrada. É conhecer, concordar e confiar nos fatos que Deus diz e na interpretação desses fatos que Deus também diz, tendo uma certeza, eu não vi, eu não estava lá, mas eu sei que foi exatamente assim porque Deus é quem testemunha acerca disso. Esse é o conceito de fé que agora o autor vai pegar esse conceito e mostrar. Veja a igreja de Cristo e veja como eles perseveraram por causa dessa fé que eles tiveram. Então ele começa, irmãos, veja o versículo 2. Né? Quem são esses que ele vai falar? Né? Pois pela fé os antigos obtiveram. É interessante a maneira como ele se refere a essas pessoas. Ele chama de os antigos, ou algumas versões colocam o povo do passado. Quem são esses, irmãos? Ainda em Hebreus, abra por favor, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Veja o que ele diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, a quem? Aos pais pelos profetas. Esses antigos que o autor aos Hebreus está se referindo aqui, em capítulo 11, ele já havia falado no capítulo 1. São os pais, isto é, são aqueles crentes que vieram antes de nós. E é um princípio, irmãos. Às vezes algumas pessoas acham estranhos quando nós nos referimos aos reformadores, aos puritanos como os nossos pais. Não, são nossos pais porque eles vieram antes de nós, labutaram na vinha do Senhor, que é a igreja, produziram largo material para fortalecer a nossa fé. Então são os nossos pais. É a mesma linguagem que o autor usa aqui. Então, esses antigos que o autor está se referindo são os pais, são os crentes que vieram antes de nós. E quem é que ele vai citar em todo o capítulo 11? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué,
todos esses crentes na antiga aliança são os antigos, são os pais que ele vai se referir. E lembremos também de uma coisa, irmãos. O autor está escrevendo aos judeus que estavam querendo abandonar a fé, não foi isso que nós lembramos? Então ele vai apelar para os grandes personagens do Antigo Testamento para mostrar, vocês querem tanto voltar ao judaísmo, vocês querem tanto voltar ao que é da antiga aliança, mas parem para ver uma coisa. Se vocês voltarem, vocês não estão sendo iguais a Abraão, iguais a Noé, iguais a Israel. Não, vocês estão sendo diferentes, porque Abraão, Noé, Enoque, Moisés, todos esses tiveram exatamente a fé que eu estou encorajando que vocês tenham. Mas se vocês voltarem, vocês não estão voltando para o que eles eram. Vocês estão indo para uma coisa que é inferior, para uma coisa que não é verdadeira. Então, se vocês realmente admiram esses grandes personagens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, os antigos, então imitem a fé deles. Imitem a fé deles. Mas tem mais uma coisa, irmãos, que precisa ser deixada clara aqui. Muitos olham para o capítulo 11 de Hebreus e pensam que esse capítulo é uma exaltação dos heróis da fé. É até a expressão que a gente usa, né? O capítulo dos heróis da fé. Só que, irmãos, é esquisito esse tipo de a gente pensar dessa forma, porque desde o início da epístola, o autor aos Hebreus está exaltando a Cristo. E é exatamente com base na superioridade de Cristo, na glória de Cristo, que nós temos o fundamento da nossa perseverança. Como é que agora, no final da epístola, ele iria mudar e passar a exaltar a homens, os heróis da fé? Não, ele continua exaltando a Cristo, porque nós sabemos que esses homens nem eram heróis, porque nós conhecemos o pecado de quase todos esses que estão descritos aqui, e muito menos ele está exaltando a fé pela fé, porque a Escritura não exalta a fé pela fé. Nós já vimos isso na exposição de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Não é a fé pela fé, né, como tem aquela música, né, andar por fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é fé pela fé, é fé no testemunho de Deus. Então o autor está mostrando aqui, não é exaltar esses homens como se eles fossem heróis da fé, mas é mais um argumento para corroborar com a superioridade de Cristo, mostrando o que é que esses homens fizeram por meio da obra e aqui vem uma palavra importantíssima que vai aparecer em todo o capítulo, promessas que Deus fez a eles, as promessas do Evangelho que Deus fez a eles. Por isso, irmãos, em resumo, no capítulo 11, o autor aos Hebreus vai nos mostrar como, de diversas formas, mas essencialmente pela fé, os crentes do Antigo Testamento, a igreja que peregrinava antes da vinda de Cristo, perseveraram com a aprovação e a aceitação de Deus. Eu vou repetir, irmãos, porque esse é o tema, é a tese central desse capítulo. O autor aqui no capítulo 11, ele vai nos mostrar como de diversas formas, mas essencialmente por uma só, pela fé, os crentes do Antigo Testamento que peregrinavam na igreja antes da vinda de Cristo, eles perseveraram, foram até o fim, apesar de tudo aquilo que era contrário, e tiveram a aceitação e a aprovação de Deus. Querido, você precisa de perseverança até chegar ao fim? Você precisa? Pois se você precisa, preste atenção no caminho que esses homens percorreram, que produziu e conduziu à perseverança e à exaltação de Cristo. A primeira coisa então que nós vamos ver, irmãos, é meditarmos mais um pouco acerca dessa fé no contexto agora do capítulo 11. Na exposição passada de Hebreus, no versículo 1 desse capítulo, nós apenas nos atemos à fé em termos gerais. Agora nós vamos pegar o conceito, exatamente o que o autor vai fazer aqui agora, e aplicar ao contexto do capítulo. Que fé é essa, irmãos, que o autor está se referindo? Qual é a relação que há entre essa fé, os antigos que ele está se referindo, e a igreja, nós hoje? Qual é a relação que há aqui, irmãos? Né? Isso nós vamos fazer antes de chegarmos ao ponto principal. Todo o capítulo, irmãos, ele caminha num sentido. A fé que o autor chama a igreja neotestamentária a ter é a mesma fé que esses homens do passado tiveram. A fé que esse autor chama esses irmãos na igreja neotestamentária a ter é a mesma fé
que esses homens do passado tiveram, irmãos. Essa fé, queridos, diz respeito ao evangelho e à salvação, à confiança no testemunho de Deus. Não é, irmãos, outra fé, senão a salvadora, aqui é colocada no Messias. No caso deles, do passado, o Messias que ainda viria e que era anunciado e profetizado. No nosso caso, e no caso desses irmãos da Epístola aos Hebreus, no Messias que já veio, que foi revelado e que agora é pregado entre as nações. É importante, irmãos, nós destacarmos isso sobre a fé que ele está se referindo aqui é uma só, por causa de um erro que surgiu, que é comum no meio de algumas igrejas. É fazer uma separação entre dois tipos de fé. Como se a Escritura falasse da fé para milagres e da fé salvadora, como se elas fossem distintas e você pudesse ter uma coisa sem ter a outra. O autor aos Hebreus não está fazendo uma distinção entre fé salvadora e fé de milagres. Esse conceito, irmãos, não se sustenta nesse capítulo. Na verdade, em muitas ocasiões, parece que ele usa-os de maneira intercambiável. Pela fé, eles derrubaram muralhas. O que é isso senão um milagre que Deus fez? Pela fé, eles derrubaram muralhas. Pela fé, eles negaram o mundo por causa da glória de Cristo. Aí você pensa, está aqui a fé de milagres, a fé salvadora. Não, é o mesmo tipo de fé que o autor está se referindo aqui. O ponto é que essa fé, nesse contexto da Antiga Aliança e no contexto da Revelação, Deus recompensava e fazia coisas específicas com ela. Mas ele não está separando, dando dois conceitos de fé, mas um só conceito de fé, que é a fé salvadora. E aí, irmãos, como consequência disso, vem o segundo erro de um grupo que eu já mencionei algumas vezes aqui, e nós vamos nos aprofundar um pouco mais na exposição de Romanos 9 a 11, que são chamados os dispensacionalistas. Eu menciono aqui, irmãos, para vocês saberem os nomes dos bois e terem cuidado quando vocês ouvirem um ensino que é contrário e errado. O que é que eles vão ensinar, irmãos? Eles fazem uma separação radical entre a igreja no Novo Testamento e Israel no Antigo Testamento. E com essa separação radical, eles vão falar que Deus tem uma maneira de tratar com a igreja e uma maneira de tratar com o Israel no Antigo Testamento. Mas sabe o que o autor aos Hebreus está fazendo aqui? Ele está botando tudo num povo só. Ele está falando para a igreja e dizendo, esses que vocês estão vendo aqui, que eu estou usando como referencial, têm a mesma fé que você. Ora, o que é que o apóstolo Paulo fala que é a característica e a marca da igreja? É a unidade da fé. Nós aqui professamos a mesma fé que Lutero e Agostinho professaram, que por sua vez Lutero e Calvino professaram, que Agostinho professou, que o apóstolo Paulo professou. Aí pronto, é a igreja, né? Não, que também os profetas professaram, que também Davi professou, que também Moisés professou. Por que eles professaram? Por que isso, irmãos, ele está falando? Porque ele está encorajando eles a ter a mesma fé. Como é que o autor aos Hebreus iria encorajar a igreja a perseverarem pela fé, se a fé daqueles que ele está utilizando como exemplo for diferente da igreja? Não pode. Ele está falando da mesma fé. Então, primeiro, não são dois tipos de fé diferentes aqui, e nem são dois tipos de povos, mas é um único povo. São os eleitos de Deus que são redimidos pelo Cordeiro e que recebem a justiça do Cordeiro pela fé. É o mesmo povo. E se não for assim, irmãos, o argumento do autor aos Hebreus perde força, porque senão a gente vai cair exatamente no moralismo. Olhem para Abraão e imitem a fé de Abraão. Olhem para Davi e imitem a coragem de Davi. Não. A Escritura, irmãos, é muito mais do que imitação moralista. Embora a gente possa aprender sim e haja aplicações morais do que eles fizeram, o ponto é para revelar o Evangelho de Cristo. E nesse sentido, é isso que o autor está fazendo aqui. Ele não está separando dois povos, tanto Abel, quanto Abraão, quanto Moisés, quanto nós, temos a mesma fé e estamos unidos em um só povo por causa dessa fé. Por causa dessa fé. Então, irmãos, nós temos aqui uma primeira aplicação para nós. E essa aplicação, irmãos, eu já falei para vocês em outra ocasião, é que a aplicação da palavra de Deus não é apenas a prática. O que você tem que fazer é também isso. Mas a aplicação também é o que você deve crer. O que é que nós devemos crer a partir desse texto? Nós devemos crer, irmãos, e olhar para a Escritura Sagrada não com a lente de dois tipos de fé. Eu vou procurar aqui a fé
salvadora e a fé de milagres. Vocês lembram o que é que Jesus faz quando ele cura alguém? Muitas vezes ele cura alguém e diz: a tua fé te salvou. A pessoa teve fé e por meio daquela fé recebeu o milagre de Cristo e por meio daquela mesma fé recebeu a salvação. Ou o paralítico que foi descido no meio da casa: filho, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. O paralítico ele recebeu o perdão dos pecados antes de receber a cura. E então causou aquele rebuliço: quem é esse que perdoa pecados? Ele fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, eu digo: levanta-te e anda. A mesma fé que perdoou, que foi por meio da qual ele recebeu o perdão de Cristo, foi pelo qual ele recebeu a cura de Cristo. Então, irmãos, nós temos que crer dessa forma e não sermos levados por ideias teológicas equivocadas que não se coadunam com a palavra de Deus. E nesse sentido também, irmãos, você é chamado, nós somos chamados a lermos a Escritura olhando para Abel, Enoque, Noé, Abraão, todos esses homens como os nossos irmãos em Cristo. Os nossos irmãos em Cristo. Às vezes eu procuro ensinar a igreja sem falar ensinando, mas só usando os termos. Os irmãos já perceberam que ao final dos cultos, quando vai ser empretado a bênção pactual, ora, eu como ministro falo Igreja do Senhor, ora eu falo como Israel do Senhor, porque é o mesmo princípio, é a mesma coisa. Nós temos que olhar para esses irmãos dessa forma. Eles fazem parte da mesma família, porque nós temos a mesma fé no mesmo Redentor. São nossos irmãos em Cristo. São nossos irmãos em Cristo. Então, queridos, nós avançamos para o ponto central do texto, que é essa segunda parte do versículo 2. Veja, por favor, o versículo 2 do capítulo 11. Pois pela fé os antigos, aí vem a segunda parte, obtiveram bom testemunho. Obtiveram bom testemunho. E essa é a parte central do versículo, irmãos. Né? Pela fé eles obtiveram bom testemunho. Essa expressão no grego, queridos, que a nossa versão traduz dessa forma, obtiveram bom testemunho, ela tem uma certa dificuldade de tradução. Ela tem uma relativa dificuldade de tradução. Talvez a tradução mais precisa seja: pela fé foram aprovados, ou pela fé receberam reputação. É um dos versículos cujas versões em inglês, português e outras línguas, elas têm muitas diferenças, mas a sua maioria e as traduções mais antigas, elas preservam esse conceito, por causa do que nós vamos ver já já. Pela fé, eles foram aprovados ou receberam reputação. Essa ideia aqui, irmãos, é uma ideia de receber boa reputação, algo que é expressamente declarado como bom para eles, ou especificamente a aprovação. A pergunta é: aprovação de quem? De quem é que esses homens foram? Por quem é que esses homens foram aprovados? No versículo 2 não fica claro, mas no final do capítulo isso vai ficar claro. E aqui, irmãos, ganha beleza na escrita do autor aos Hebreus, porque isso é um recurso que os hebreus, e o autor é um judeu, usavam na literatura hebraica. Você fala uma verdade no início, aí você fala um bocado de coisa, e no final você repete a mesma verdade fechando o bloco. Isso aqui, irmãos, é para enfatizar essa verdade. E veja que o autor repete a mesma coisa. Abra, por favor, capítulo 11, versículo 39 e 40. Pois pela fé eles obtiveram um bom testemunho, é o início, né? Versículo 2, agora veja o 39 e 40. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, percebe? A mesma coisa que foi falada no início, o autor repete aqui. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, a versão ARA, ela mantém a tradução bom testemunho, e não esclarece de quem é esse bom testemunho. Muitas outras versões em inglês e pouquíssimas em português, ela traduz: obtiveram aprovação, no versículo 2, e no versículo 39, obtiveram aprovação de Deus, porque este Deus não lhes deu o que havia prometido, porque eles precisavam estar completos, o povo, eles e nós juntos.
Então, expressamente, o autor aos Hebreus está falando da aprovação de quem, irmãos? Primariamente e majoritariamente da aprovação de Deus. Eles foram aprovados por Deus pela fé. Por causa dessa fé, eles foram aceitados e aprovados por Deus. E de maneira secundária e por implicação, ao utilizá-los como exemplo para a igreja, ele mostra também uma aprovação da própria igreja para com eles. A igreja olha para o passado e vê, esses homens caminharam pela fé. Eles recebem a aprovação da igreja porque eles receberam a aprovação do próprio Deus. Então, o ponto aqui, irmãos, que o autor está falando é, esses irmãos foram aprovados por Deus. Quer ver que essa é a tese do autor? Veja o versículo 4 a 6. Veja a quantidade de vezes que aparece essa expressão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Os dois primeiros personagens que ele usa, ele faz referência a terem agradado a Deus pela fé. Aí veja o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o ponto aqui, irmãos, que o autor está nos mostrando é que esses irmãos perseveraram pela fé, porque pela fé foram aprovados por Deus e caíram no agrado de Deus por causa da fé deles. Por causa da fé deles. Kistemarker, que é um comentarista, ele diz o seguinte: todos os antigos cujos nomes estão gravados na história sagrada experimentaram o favor de Deus por causa da sua fé. Pela fé foram reconhecidos por Deus e por seu povo. Por Deus e por seu povo. E aqui está a estrutura básica, irmãos. Essas duas coisas, quando um homem é aprovado por Deus, Deus o faz um luzeiro no meio do povo, pelo qual os irmãos podem louvar a Deus por ele e tê-lo como algum referencial de piedade. E esse é o argumento que o autor dos Hebreus está fazendo. Olhem para eles, imitem essa fé, porque por causa da fé deles em Cristo, eles foram aprovados por Deus. E eles perseveraram até o fim. Irmãos, novamente, esses homens foram aprovados por Deus. Estes homens agradaram a Deus. E é exatamente essa, querido, a nossa maior necessidade. É sermos aprovados e cairmos no agrado de Deus. Quando Adão, irmãos, o nosso representante pactual, ele pecou, ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi exatamente reprovado por Deus e caiu no desagrado de Deus. Se nós pudéssemos resumir a queda, seria isso. A queda foi o desagrado de Deus para com o homem e Deus reprovando o homem porque você falhou no cumprimento do pacto. Ele era o nosso representante pactual. Quando ele caiu, toda a humanidade, descendente ordinário de Adão, caiu com ele e nele. Por isso, irmãos, uma das maiores necessidades do homem é a aprovação de Deus e cair no agrado de Deus. Todo homem, irmãos, nasce reprovado e no desagrado de Deus. Quando o autor nos diz que estes foram aprovados e agradaram a Deus, é para exaltar aquele que, pela fé nele, nos fez aceitáveis e agradáveis a Deus. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Quando o autor quer deixar claro que eles foram aceitados por Deus e que eles agradaram a Deus, é para nos mostrar uma coisa. Não é para dizer, vejam os heróis da fé. Não. É exatamente para mostrar, veja o que colocar a fé em Cristo faz com o homem. Não é o poder que está no homem, mas por essa fé que foi colocada em Cristo, eles perseveraram. Por essa fé que foi colocada em Cristo, eles agradaram a Deus. Qual é o motivo do agrado, irmãos? Para ficar claro, pela fé, eles foram aprovados por Deus. A fé, irmãos, em Cristo Jesus, que o autor tem exaltado desde o início da epístola. Irmão, de quem você tem procurado o agrado?
De quem você tem procurado a aprovação? A quem você, querido, procura agradar como seu maior objetivo de vida? Irmãos, essa pergunta pode parecer... Não, pastor, eu não estou entendendo. Eu vou explicar bem claramente, irmãos. Porque por causa dessa questão, muitos cometem pecados gravíssimos na sua caminhada. Queridos, nós caímos no desagrado de Deus e na sua desaprovação. O que é que nós precisamos? Aprovação de Deus. Mas sabe o que é que o nosso coração é? O nosso coração é idólatra. O nosso coração é idólatra. Nós fomos criados para adorar a Deus, mas por causa do pecado nós sempre queremos adorar a criatura. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, irmãos. E sabe o que é que o meu e o seu coração procura então? Nós nos levantamos de manhã com a convicção, hoje, a convicção natural, né? Hoje eu vou procurar a aprovação de Deus. Não. O tempo todo o nosso coração de maneira idólatra quer a aprovação dos outros homens, quer a aprovação das outras pessoas. Muitos irmãos, então, vivem a vida procurando uma aprovação idólatra. E quando não encontram, sucumbem em tristezas, depressões e desesperos. É a aprovação idólatra dos pais. Muitos filhos que procuram a aprovação idólatra dos pais. E muitos, por causa dos pais, não se entregam à fé cristã. Muitos, por causa dos pais, não obedecem a palavra de Deus como tem que obedecer. É a aprovação idólatra de superiores, querendo cair no agrado daqueles que têm autoridade sobre si, para de alguma forma alcançar favores e ter a aceitação desses. É a aprovação idólatra dos iguais. E esse é exatamente um dos maiores pecados no meio da juventude. E não apenas da juventude, mas também de muito marmanjo e marmanja. Não sei nem se existe essa palavra. Mas de muito homem e mulher formado. A aprovação dos iguais. Para eu ser aprovado por aquele grupo, eu preciso fazer a mesma coisa que aquele grupo. Eu quero ser aceito, eu quero ser aprovado. Então eu começo a relativizar princípios da palavra de Deus. É palavrão que sai da boca, é lidar com as coisas do casamento e com as coisas da vida da mesma forma que eles lidam, porque eu quero mostrar que eu sou iguais a eles e quero ser aprovados por ele. É assim que muitos jovens começaram a usar drogas, porque queriam fazer parte do grupinho. Só que o grupinho usava drogas. É assim que muitos jovens, no meio da igreja, sabendo que o Senhor condena a imoralidade sexual, se lançaram na imoralidade sexual. Agora eu estou falando de grupo. Mas muitos, irmãos, de maneira individual, nas suas próprias vidas. Porque não tiveram a aprovação de uma pessoa, de um homem, ou de uma mulher, uma paquera, alguma coisa. Começa então a querer de alguma forma a aprovação de alguém. Então o primeiro homem ou a primeira mulher que aparece, homens e mulheres que estão longe do princípio da palavra de Deus, a pessoa se entrega, porque ela não está preocupada com a aprovação de Deus. Ela não está descansando no seu coração se a sua aprovação ela vem de Deus ou não, mas ela quer ser aprovada e aceita e recebida por alguém. É assim que muitas pessoas caminham, irmãos. Então perceba como que essa questão da aprovação por Deus, que o autor dos Hebreus está falando, não é uma questão genérica, longe de nós. É uma questão que nosso coração está lutando todos os dias. Nós buscamos a aprovação de pessoas de maneira idólatra. De maneira idólatra. Obviamente, irmãos, termos a aprovação da igreja, como nós estamos vendo aqui, é uma coisa boa. Então, por exemplo, quando a igreja elege determinados oficiais, há uma alegria no coração da igreja dos oficiais. A igreja reconheceu isso, houve uma aprovação. O ponto que a gente está falando aqui não é dessa aprovação justa e lícita, mas é aprovação idólatra. E o que o autor está nos mostrando, irmãos, é que nós temos a aprovação de Deus. De Deus. Só para vocês verem como isso é sério, abram, por favor, João capítulo 2. João capítulo 12. Quem ouviu 2, ouça agora 12. João capítulo 12. Versículo 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. João está falando de Cristo. Muitos dentre as próprias autoridades creram em Cristo, mas por causa dos fariseus não o confessavam
para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, esses homens entre as autoridades estavam mais preocupados com a aprovação dos homens do que com a aprovação de Deus, ao ponto de estarem dispostos a não confessarem a Jesus como Cristo, porque eles temiam ser expulsos da sinagoga pelos fariseus. De quem, irmãos, eu e você estamos buscando aprovação? O que é que eu e você estamos relativizando em nosso coração para sermos aceitos por outras pessoas que não têm o referencial da palavra de Deus? O que é que você está disposto a fazer para ser aceito pelos homens? Se qualquer uma dessas perguntas, irmãos, a resposta não for eu me satisfaço com a aprovação que eu recebo da parte de Deus pela fé que eu coloco em Cristo Jesus, nós estamos assinando uma carta dizendo o nosso coração é idólatra. E mais, eu não dou a mínima aprovação de Deus. Irmãos, isso é muito duro. Sabe por quê, queridos? Porque Deus enviou o seu Filho Jesus, a quem Ele falou 2 vezes, no batismo e no Monte da Transfiguração: este é meu Filho amado em quem eu me agrado. Irmãos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desde toda a eternidade tendo total deleite e aceitação mútua, amor puro, santo e eterno. O Pai envia o Filho e declara diante dos homens: esse é meu Filho amado. E aí então esse Filho é rejeitado pelos o seu povo, os judeus. Esse Filho depois é rejeitado pelas autoridades. Esse Filho depois é abandonado pelos seus próprios discípulos. Esse Filho é rejeitado pelos gentios, porque os romanos se levantaram contra ele. E esse Filho, no último momento, é rejeitado na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, Cristo sofreu uma vida de rejeição e abandono, sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos ser aceitos e aprovados por Deus. Quando nós preferimos, irmãos, a aprovação dos homens em detrimento da aprovação de Deus, nós estamos desprezando tudo aquilo que Cristo fez para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus e aprovados por Ele, irmãos. No dia do juízo, queridos, a aprovação que nos será suficiente e que nos importará não é dos nossos pais, não são dos nossos professores da faculdade, nem dos colegas de trabalho, nem daqueles que estão sobre nós. No dia do juízo, a opinião dos homens sobre mim pouco importará. Só me importará a opinião de uma pessoa. Se eu vou ouvir da boca dele: vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos. É por isso, irmãos, que nós devemos conduzir a nossa vida pela fé, não para sermos aceitados, aprovados pelos homens. E era exatamente essa a tentação desses autores aos Hebreus, desses irmãos a quem esse autor está escrevendo. Eles estavam sendo perseguidos e falando: rapaz, essa fé é dura demais, eu tenho que negar a mim mesmo, e se não bastasse eu ter que mortificar minha própria carne, eu ainda tenho soldado romano batendo na minha porta, minha esposa foi morta por causa disso, eu estou perdendo os meus bens, todos os meus parentes judeus estão me abandonando, eu estou perdendo a aprovação do mundo. Ora, irmãos, o que é exatamente o que Cristo chamou seus filhos a fazerem? Vocês vão ser odiados pelo mundo, mas vocês são amados do meu Pai. Porque o mundo me odiou, o mundo também vai odiar vocês. Não se preocupem com a aprovação dos homens. Caminhem pela fé, sabendo que vocês têm a aprovação de Deus, que vocês estão no agrado de Deus por minha causa. E então, vocês perseverarão até o fim. Vocês não serão tentados a abrir mão da verdade e do caminho da vida por causa dos homens, mas vocês olharão para o prêmio, porque vocês caminham pela fé. Aqueles homens que eu falei no início, irmãos, Atanásio, Lutero, Calvino, os puritanos, leia as biografias deles e vocês verão, todos eles foram perseguidos pelo mundo. Mas todos eles, irmãos, foram aprovados por Deus. É só nós olharmos os frutos da vida deles e do seu ensino.
Qual a aprovação que você busca, crente? Qual a aprovação que você busca? Agora também, irmãos, já caminhando para o fim, o testemunho que esses crentes receberam da parte de Deus, a aprovação deles, implicou numa outra aprovação, que é exatamente o uso que o autor aos Hebreus está fazendo aqui. O autor aos Hebreus só está usando esses irmãos por causa de uma coisa, porque ele sabia que esses crentes, que a igreja do Novo Testamento, aprovava esses crentes da igreja do Antigo Testamento. Por que que eles são aprovados pelos homens? Porque eles foram aprovados por Deus, irmãos. Todo homem que é aprovado por Deus, ele cai na aprovação dos verdadeiros filhos de Deus. Dos verdadeiros filhos de Deus. Agora, quando um homem, ele caminha longe da aprovação de Deus, um dos primeiros sinais é a reprovação dos homens piedosos para com ele. Por isso que o autor aos Hebreus está usando aqui, irmãos. No tocante aos homens, irmãos, o que o autor está falando não é simplesmente de um testemunho de vida moral. E aqui é importante deixar claro. Porque o testemunho que os tornou mencionáveis e memoráveis há centenas de gerações não foi simplesmente uma vida moral ilibada. Não foi. Você olha para Abraão, a gente está vendo a história de Abraão, o quanto ele é pecador. Olha para Jacó, olha para Davi. Eles tiveram sim obediência à palavra de Deus, e aqui não está sendo diminuído isso, irmãos, mas o ponto central desses homens terem se tornado dignos de aprovação da parte de Deus é porque esses homens perseveraram pela fé em Cristo, mesmo quando tudo ao seu redor os levavam a abandonar a fé. É nesse sentido, abre por favor, irmãos, Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 8. É nesse sentido que o apóstolo Paulo fala o seguinte: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Irmãos, os crentes de Roma tinham uma fé tão firme e estável que o apóstolo Paulo diz: eu nem conheço vocês pessoalmente ainda, mas por todo o mundo do Império Romano, todo mundo sabe, lá em Roma tem uma igreja de Cristo. Sabe por causa do quê? Da fé que vocês colocam em Cristo. É por causa da fé, irmãos, que esses crentes estão aqui e foram aprovados por Deus. Então, o ponto aqui fundamental, irmãos, é como se o autor dissesse: por essa fé que acabo de descrever, é que os crentes do Antigo Testamento fizeram o que fizeram. Já que vocês o admiram tanto, e não é à toa que vocês os admirem, não saiam da fé que eles tiveram. Não saiam da fé que eles tiveram. E aqui vem mais um ponto de aplicação para nós, irmãos. Eu e você podemos ter uma moral ilibada. Você pode ser um ímpio, não crer em Cristo e ter uma moral ilibada, mas se não tiver em Cristo, tal vida não pode ser contada como um bom testemunho. Nós precisamos, irmãos, parar de igualar conversão com moralismo, cristianismo com uma simples moralidade tradicionalista. É claro, irmãos, que a moral, a obediência à lei, eu não preciso nem fazer tantas ressalvas assim para vocês, porque vocês ouvem desse púlpito os alertas para se obedecer à lei. É claro que isso faz parte do bom testemunho. Mas o ponto que eu estou usando aqui, a partir do que o autor está argumentando, é que isso não é suficiente para se dizer: ali está um bom testemunho. O que tornou esses homens memoráveis e mencionáveis? A fé que eles colocaram no Cristo, que é superior a tudo e a todos. A tudo e a todos. É claro, irmãos, que sem uma moral verdadeira e condizente com a palavra de Deus, não há bom testemunho. Mas o ponto é: isso não é por si só nem o maior peso e nem a base do bom testemunho. Muitos ímpios e descrentes, queridos, podem possuir uma moral irretocável para a nossa sociedade. Quantos não são os que vocês conhecem, queridos? E até, às vezes até isso é uma questão que é se levantada quando está sendo ensinado a depravação total, e a pessoa levanta assim: mas pastor, eu conheço um cara que é descrente, que ele é um pai exemplar, irretocável. Aí, como é que... Não. Deus pode fazer isso nos homens ímpios, sim, para preservar a sociedade. Veja, ele tem uma moral, mas ainda assim não é contado como o bom testemunho. O bom testemunho. Porque é o moralismo desse Espírito de Cristo.
muitos crentes, irmãos, não são mais conhecidos por isso, por esse moralismo do Espírito de Cristo, e não pela fé que foi colocada em Cristo, que gera a transformação de uma vida moral e íntegra. É mais conhecido pelo pode e não pode. É isso e não é aquilo outro. Na verdade, esse é o preconceito que se tem no Brasil contra os evangélicos por causa exatamente de um grupo que caminha desse jeito, os pentecostais. É cheio de usos e costumes, regra de pode, não pode, muitas vezes coisas inventadas pela cabeça de homem. Não pode ter barba, porque se você tiver barba, você está em pecado. Cheio, mais conhecido não pela fé em Cristo, mas por pode e não pode. Aí você fala assim, pastor, são os pentecostais, né? Nós somos reformados. Não, irmãos. O mesmo pecado e a mesma tentação está em nós. É nós querermos ser mais conhecidos porque nós somos conservadores do que por nós sermos centrados no Evangelho. Do que nós sermos centrados no Evangelho. Se o testemunho, irmãos, não passa de lei, moral, regras e regras, usos e costumes e nada de Cristo, isso não é verdadeiro testemunho. Então, querido, qual é a base do nosso testemunho e reputação diante dos homens, para que sejamos aprovados por eles? É apenas moralismo ou é primeiramente a fé em Cristo que resulta numa vida moral digna do Evangelho? E aqui não preciso nem falar que o pior de tudo é quando não tem nem a moral. Quando você olha para o cara que está na igreja e ele não... Você não sabe... Sabe quando você olha para... Pelo menos eu não sei separar coelho de lebre. Eu não sei separar. Se eu olhar para um coelho e olhar para uma lebre, eu não sei qual a diferença de um do outro. Muitos são exatamente assim. Estão na igreja como membros da igreja visível, mas você olha para ele e você não sabe. Isso é um coelho ou uma lebre? Isso é um bode ou uma cabra? Irmãos, o nosso testemunho verdadeiro diante do Senhor, ele começa pela fé em Cristo. Tire a fé em Cristo do seu testemunho e mantenha a moral, achando que está abafando nessa sociedade, e você verá de forma genérica que você não será muito diferente de um ateu ético, de um espírita kardecista, de um romano tradicionalista ou de um islâmico suave. Estamos chamando de islâmico suave o pessoal que fala do islâmico radical, né? Não vai ser muito diferente, não. Sabe qual é a diferença dessas coisas? Todos eles negam e rejeitam a Cristo e a fé nele. Mas o verdadeiro testemunho que cai no agrado de Deus é aquele que começa pela fé. Se você não creu em Cristo, saiba disso. Você está no desagrado de Deus. Mas se você já colocou a sua fé em Cristo, crente, saiba de uma coisa. Você não precisa mendigar a aprovação e a aceitação de ninguém. Você não precisa sucumbir ao desespero porque os homens lhe rejeitam, lhe abandonam e lhe desprezam. Porque você é excluído de um grupo, ou porque você está solteiro e solteira durante muito tempo, porque ainda não tem nenhum homem que você tenha conhecido que seja digno de você caminhar junto com Cristo. Não. Você foi aprovado por Deus, e isso é suficiente. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua aprovação que o Senhor nos dá pela fé em Cristo, a qual o Senhor mesmo colocou em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nós éramos rejeitados do Senhor por causa do nosso primeiro pai, Adão. Porque nós éramos reprovados do Senhor. E agora, por essa fé em Cristo, nós obtivemos do Senhor a aceitação e a aprovação. Nos ajuda, Senhor, a caminhar nessa firmeza, nessa fé e convicção, fortalecendo o nosso coração contra as tentações idólatras de querermos a aprovação dos homens, Senhor. Nós somos fracos, Pai, e amanhã, depois de ouvirmos essas palavras, ou até mesmo ainda hoje, nós seremos tentados a querer a aprovação dos homens, mas que o Teu Espírito Santo, o Espírito da santificação, nos dê a fé e a força para sermos santificados e resistirmos a esse pecado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.